Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Na edição desta segunda-feira, 31 de maio, você confere: Comitê Técnico da MESNI orienta municípios da região a adotar medidas para conter os casos da Covid-19. ANEEL anuncia a bandeira vermelha e contas de luz terão reajuste em junho. Projeções da Universidade de Washington apontam para um novo pico de mortes por Covid-19 no Brasil já na metade de junho. Em jogo-treino, Esportivo derrota o Caxias por 1-0 e segue a sua preparação visando a Série D. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Os prefeitos da região, que integram a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNI, participaram no último sábado de uma reunião online para alinhar e organizar as ações de combate à pandemia do coronavírus. Após a região receber o primeiro alerta dentro do sistema 3As, foi encaminhado o documento formalizando ações ao governo do estado. O documento elaborado pelo Comitê Técnico da MESNI prevê pelo menos 5 medidas obrigatórias. São elas: o desenvolvimento de uma ampla campanha de testagem em parceria entre o poder público e privado, a execução de um plano de monitoramento dos pacientes positivos isolados, incluindo fiscalização para verificar se estão sendo cumpridas as orientações, conscientização da população quanto à necessidade de buscar atendimento médico assim que apresentar sintomas de síndrome gripal, e aumentar a fiscalização dos protocolos obrigatórios, inclusive nos serviços essenciais, além de lançar uma campanha de conscientização e reforço dos protocolos de saúde. A partir de agora, os prefeitos devem dar início ao cumprimento dessas medidas de forma constante e intensa. Uma campanha em parceria entre todos os municípios que integram a MESNI deve ser lançada já nos próximos dias, visando a conscientização da população quanto à continuidade da pandemia e sobre os cuidados necessários, como a testagem em casos de sintomas, especialmente neste período do inverno. Teve início nesta segunda-feira as missas da trezena da Festa de Santo Antônio, que neste ano chega à sua 143ª edição de forma ininterrupta. Todos os dias às 6 da tarde, você confere esse ato de devoção e fé no santo padroeiro de Bento Gonçalves, presenciando a missa ou através do nosso canal 14 aqui da NET ou pelo aplicativo Conecta TV Com. E você que acompanha a nossa programação vai conferir também no dia 13 a transmissão da missa solene da Festa de Santo Antônio. Participem com a gente! Uma pesquisa feita pela Ficomércio RS estima que 54,5% dos casais pretendem comprar presentes por conta do Dia dos Namorados. Passado um ano da pandemia, o número de pessoas que teve a sua renda reduzida aumentou, chegando a 57% na pesquisa. Com isso, a intenção de compras também reduziu, caindo de 62% para 54%. O gasto médio por pessoa neste ano deve ficar em R$ 162,27. Realizada entre 13 e 22 de abril, a pesquisa entrevistou 385 pessoas de diversas cidades gaúchas. A pesquisa destaca como os principais locais de compras as lojas do centro das cidades, seguidas pelos shopping centers e internet. Preços, a existência de promoções e o atendimento são os 3 fatores mais citados como determinantes no local de compras. Os tipos de presentes mais frequentes serão vestuário, perfume e cosméticos, chocolates e calçados,
enquanto 14,5% não sabiam ou não haviam decidido ainda qual presente ofertar. A CDL de Bento Gonçalves, juntamente com a UX, a Universidade de Caxias do Sul, realizam em junho o curso Vendas pelo WhatsApp Business. Entre os dias 9, 10 e 11 de junho, o curso vai permitir aos donos de pequenas empresas, lojistas e profissionais liberais a chance de conhecer com profundidade a ferramenta para evitar problemas como o mau uso e resultados inesperados. O curso vai mostrar que as estratégias de atendimento e vendas pelo WhatsApp Business podem ser mais uma opção de vendas e oportunidade de conquistar mais clientes. Durante os 3 dias, a qualificação vai apresentar estatísticas e boas práticas do WhatsApp, atendimento pelo aplicativo, como fazer anúncios e gerar conteúdo, bem como avaliar resultados, entre outros temas. O treinamento será das 7 às 10 da noite de forma virtual e podem participar associados da CDL, acadêmicos e egressos da UX e público em geral. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da CDL, o 3455-0555. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira vermelha no patamar 2 será acionada no mês de junho. Com a medida, a tarifa sofre acréscimo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos, fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras. Segundo nota da ANEEL, o mês de maio foi o primeiro da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional e registrou condições hidrológicas desfavoráveis. Ainda na sexta-feira, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu alerta de emergência hídrica para a área da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O mês de junho vai começar com os principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional em níveis mais baixos do que o ideal para essa época do ano. Além de reduzir a geração de energia por hidrelétricas, o problema resulta no aumento da geração por termoelétricas, o que encarece o custo da produção. A Corsan prorrogou o programa de negociação de dívidas por mais um ano, contados a partir desta segunda-feira, dia 31. A iniciativa oferece uma série de descontos e benefícios como forma de ajudar os clientes diante das dificuldades impostas pela pandemia. Para as faturas vencidas entre agosto de 2015 e julho de 2019, são oferecidos descontos de até 99% sobre os valores referentes à multa e juros para pagamento à vista, ou 50% no caso de parcelamento. No caso das faturas vencidas até 31 de julho de 2015, há isenção total de multas e juros e desconto de 50% sobre o valor da dívida para pagamento à vista, ou desconto de 50% sobre os valores de multa e juros no parcelamento, além da isenção total de juros futuros. O parcelamento ocorre mediante o pagamento de 35% na entrada e o restante em até 12 parcelas. Se for feito com o cartão de crédito, não é preciso dar entrada. A parcela mínima é de R$ 300 para a categoria residencial subsidiada e de R$ 50 por unidade para as demais categorias. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 64 66 444 ou nos escritórios da Corsan nos municípios. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar,
tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. Até o dia 12 de junho, você acompanha aqui pela TV Com, canal 14 da NET, e também pelo aplicativo Conecta TV Com, as missas da trezena da 142ª Festa de Santo Antônio. Sempre ao final da tarde, às 18 horas, estaremos trazendo para vocês este ato de fé e devoção ao santo padroeiro de Bento Gonçalves. E aqui pela TV Com, você vai conferir também a missa solene do dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio. Participe com a gente! O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol que predominou ao longo da segunda-feira não foi suficiente para amenizar o frio, devido à presença da massa de ar seco e frio que segue atuando. Nas primeiras horas da manhã, as mínimas ficaram abaixo dos 5 graus na grande maioria dos municípios gaúchos, com neblina e até registro de geada nos pontos altos da serra. Nesta terça-feira, uma massa de ar frio de origem polar ainda vai atuar sobre a região sul do país e impedir a formação de nuvens carregadas. O dia deve começar com geada, principalmente entre a Serra do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, mas logo ela se dissipa e dá lugar ao sol forte. O amanhecer também será frio nas demais áreas da região sul, que continuam sem previsão para chuva. O dia começa gelado em Porto Alegre, com mínima de apenas 7 e máxima de 20 graus. Em Curitiba, dia frio, com mínima de 10, máxima de 19 graus. E nos próximos dias, o pessoal de Urubici ainda deve se preparar para manhãs muito geladas. Entre terça e sexta-feira, as temperaturas mínimas variam de 0 a apenas 3 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a terça-feira com a possibilidade de geada ao amanhecer, a presença do sol entre nuvens
e sem chuva. A terça-feira deve ter temperaturas variando entre a mínima de 4 e a máxima chegando aos 20 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Quem acompanhou o nosso comentário aqui da sexta-feira, dia 28, ouviu dizermos aqui que o município acabava de dar outro aditivo contratual para a empresa que fornece mão de obra terceirizada, num montante que chegará a R$ 343 mil em função do efeito retroativo, ou seja, aditivo que valerá agora, mas a contar desde janeiro deste ano. Um aditivo que soma em torno de R$ 68 mil por mês e que continuará valendo para os próximos meses, ou quem sabe para todos os meses, até esse contrato um dia, quem sabe, estar encerrado. O que chamou a atenção, e eu disse, é que o motivo era bastante estranho. Foi concedido esse aditivo por reequilíbrio econômico-financeiro. Pois bem, na sessão de hoje, segunda-feira, o vereador Agostinho Petroli anunciou, e foi lido da mesa diretora, que pediu explicações ao executivo de porquê. Afinal, duas coisas aconteceram para esse aditivo. 1, o efeito retroativo. 2, relativo a reequilíbrio econômico-financeiro. Foi bem o vereador Agostinho, e aqui vai os nossos parabéns, porque todos nós precisamos saber, e eu espero que depois que ele receba as explicações, ele as torne público. Porque é difícil de entender como, num contrato de prestação de mão de obra, de entrega de mão de obra, onde as bases do contrato estão sedimentadas para pagar no custo desta mão de obra e, consequentemente, o acréscimo relativo ao lucro da empresa, aonde e por que haveria necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro. Houve aumento de impostos? Houve aumento de algum tributo desconhecido que incidiria sobre a remuneração e o custo? Muito difícil de acreditar. Mas vamos aguardar, ansiosos, porque a explicação, olha, acho que vai dar muito o que falar, no mínimo. Por outro lado, hoje abordo outro assunto também relacionado ao que disse o vereador Agostinho, porque falou bem da tribuna, algo que parece que toda a cidade sofreu neste final de semana. Eu mesmo sofri com a falta d'água. É uma vergonha o que vem acontecendo. Este final de semana, e começando em alguns bairros na quinta, outros na sexta, no meu, sexta e sábado, a água só voltando no domingo, denuncia problemas graves que estão sendo omitidos sua explicação. Afinal, por que Bento Gonçalves falta água tão seguido? Isto já foi questionado o mês passado publicamente. E a desculpa ou explicação, escolham vocês, da Corsan foi que, pasmem, iria faltar água porque está faltando água. Mas nem com a chuva e, portanto, agora a estiagem não é mais desculpa, se tem falta d'água. O problema, tudo indica, é estrutural e está sendo possivelmente escondido da comunidade. Por isso que a cobrança também nesse sentido do vereador Agostinho e sugestão de uma comissão parlamentar para ir a fundo nessa questão se justifica e merece o nosso apoio. Ademais, estamos cansados da enrolação. A enrolação já vinha na questão dos investimentos da Corsan, que há muito já deveriam ter sido concluídos,
com as obras relativas ao saneamento básico. E agora, todos os dias, todas as semanas, falta água em Bento. Enquanto isso, assistimos o quê? Um local onde poderia ser colocado um grande depósito de água, uma grande caixa da água, ter sido entregue para o Estado fazer as delegacias. Enquanto a população não para de crescer, os empreendimentos não param de crescer, Bento Gonçalves se vê cada vez mais e cada vez com mais intensidade com falta d'água. Sem água, ninguém vive bem. E sem água, não se vive minimamente. Quando o pior, não se vive. Estamos sendo submetidos aqui em Bento a um verdadeiro caos. Imagine quando chegar o verão. Pensem nisso e fiquem com Deus. Projeções da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, apontam para um novo pico de mortes por Covid-19 no Brasil já na metade de junho. O tamanho desse pico vai variar de acordo com as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. No cenário mais otimista, poderia ficar em torno de 3.000 óbitos por dia. Já a pior estimativa mostra uma subida no número de mortes desde o começo de junho até metade de julho, atingindo um pico superior a 4.000 registros em um único dia. De acordo com as projeções do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, a pandemia só teria uma desaceleração significativa no Brasil a partir de agosto, ainda assim com um total de óbitos entre 780 mil e 886 mil até dia 31 de julho. Os pesquisadores também estimam um pico de infecções na segunda semana de junho, se forem relaxadas as medidas de contenção do vírus, bem como um aumento da necessidade de leitos de UTI. Uma lei sancionada na última semana aumentou o alcance do exame do pezinho, feito em todo recém-nascido para detectar possíveis doenças. Com a medida, sobe de 6 para 50 o número de patologias que podem ser detectadas pelo teste. Mais informações a gente confere agora na reportagem. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 2001 e detecta 6 tipos de doenças genéticas, metabólicas e congênitas, consideradas raras. Com a nova lei, o exame ampliado pode detectar até 50 tipos de doenças. Isso vai permitir tratamento precoce, evitar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte de bebês. Cerca de 2.400.000 recém-nascidos fazem o teste do pezinho na rede pública todos os anos. O exame é realizado em aproximadamente 29.000 maternidades e unidades de saúde espalhadas por todo o país. O prazo para a implementação do teste do pezinho ampliado em todo o Sistema Único de Saúde é de 1 ano. Ampliar de 6 exames para 50. Então é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, deputado Ovando, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras que merecem toda a atenção. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 30 pacientes internados com a Covid, 5 a mais em relação aos dados da sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 23 eram ocupados por portadores de outras doenças e um apresentava suspeitas para a Covid-19.
O boletim atual mostra ainda o uso de 29 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, atualmente 57 pacientes seguem internados, 3 a mais com a comparação da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Pfizer anunciou o início de testes clínicos no Brasil para medir a eficácia e a segurança da sua vacina contra a Covid-19 em gestantes. O estudo será realizado com 200 grávidas acima de 18 anos e saudáveis, distribuídas em 4 centros de pesquisa pelo país. O objetivo do estudo é medir a segurança nas mães e nos bebês, a tolerabilidade e a imunogenicidade da vacina desenvolvida em parceria com a BioNTech. O levantamento também vai investigar a possível transferência de anticorpos para o feto e monitorar os recém-nascidos por aproximadamente 6 meses. As gestantes brasileiras participarão das fases 2 e 3 do estudo mundial, que envolve um total de 4.000 mulheres entre a 24ª e a 34ª semanas de gestação. Entre os centros escolhidos para liderar o levantamento no país está o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid foi a primeira a receber no Brasil o registro definitivo da Anvisa. A empresa firmou um contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento de 100 milhões de doses até o final do ano. No último sábado, aconteceu o primeiro jogo da final da Liga Gaúcha 2020. E no confronto entre a CBF e o Passo Fundo Futsal, o time de Carlos Barbosa saiu na frente com um gol do jogador Denner. As duas equipes possuem campanhas semelhantes em 12 jogos. A CBF, por sua vez, conquistou 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Passo Fundo Futsal obteve 8 vitórias, 3 empates e somente 1 derrota. A diferença na campanha dos clubes está no saldo de gols. Enquanto a equipe de Carlos Barbosa marcou 26 vezes, a equipe de Passo Fundo marcou menos da metade, contabilizando 12 gols. Foram 39 gols marcados e apenas 13 sofridos pela CBF. Já o time de Passo Fundo marcou 35 e sofreu 23. A decisão será nesta terça-feira, dia 1º, no Centro Municipal de Eventos em Carlos Barbosa, a partir das 6 da tarde. E o Esportivo realizou um jogo-treino no último sábado, visando a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto foi contra o Caxias, em Caxias do Sul, e o time do técnico Rogério Zimmermann venceu por 1-0, com gol de Vinícius Peixoto. O jogo foi disputado em um tempo de 45 minutos e outro de 25 minutos. Nas duas etapas, o Esportivo entrou em campo com formações diferentes, de modo a testar diversos jogadores. Durante a semana, novos reforços deverão desembarcar em Bento Gonçalves para integrar o elenco alviazul para a disputa da Série D. A estreia do Esportivo na competição nacional ocorre no dia 6 de junho, diante do Rio Branco do Paraná, às 4 da tarde, no estádio Nelson Dias, em Paranaguá, no Paraná. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira, 31 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!